Pilastra da Verdade. Madeira de dar em doido. No vídeo de hoje vou trazer algo que vai chamar muito sua atenção. Você vai ficar exclamado. Homem pede para ser enterrado vivo, é isso mesmo, para obedecer o chamado divino. É isso mesmo. E depois da vinheta eu te conto com detalhes o que aconteceu. Madeira de dar em doido. Pilastra da Verdade. Voltei com novos argumentos, novas indagações. Bom dia para você. Um abraço. Quem vai assistir à tarde, boa tarde. Quem vai assistir à noite, boa noite. E sempre dê aí o seu like. Sei que você sempre dá o seu like, mas é bom sempre estar lembrando. E também deixa uma mensagem aí e vamos para frente e atrás vem crente. Olha só. Antes de mostrar a matéria que eu vou mostrar aqui e depois o link da matéria do canal lá onde passou essa matéria, e você pode depois conferir lá. E você vai ver que coisa bizarra e o que a religião é capaz de fazer na mente humana. A destruição, é isso mesmo que as religiões são capazes de fazer na mente humana. Mas antes de mostrar a matéria, para fazer o meu argumento final nesse vídeo, eu vou dizer o porquê que a religião engana 90% da nossa humanidade. O porquê que a religião engana 90% da nossa humanidade. A primeira razão, a primeira grande razão, por que a religião engana 90%, ou quem sabe até mais da nossa humanidade, não digo a humanidade, estou falando do planeta Terra inteiro, é porque o ser humano não consegue entender a sua própria mente. E não consegue entender também os efeitos que sua mente pode fazer. Eu acho que é por isso que tem o nome de mente. Porque na verdade a nossa mente mente pra gente, se você não sabe. Ela tem poderes de te beneficiar, ou de te destruir, ou de te prender, ou de te soltar. Tem poder de te dar liberdade ou prisão. Mas por que as religiões foram inventadas, os deuses foram inventados, e a religião consegue, ou seja, as religiões conseguem enganar, manipular, ludibriar, é isso mesmo, mais de 90% do nosso povo do planeta Terra. E eu falei que uma dessas razões é não entender e nem buscar entender os efeitos que a mente é capaz de fazer. Primeiro, antes de mostrar a matéria aqui, eu vou relatar algo que talvez você nunca percebeu. Você nunca percebeu quando você sonha. Você viu o que é a nossa mente. Por exemplo, eu sonhei, em volta e meia eu sonho. Claro, nunca mais tive pesadelo, nunca mais sonhei de Jesus voltando, nunca mais sonhei com demônios, essas coisas. Isso acontecia sempre quando eu estava na igreja, por conta do medo que você tem. Aí é sonho, ser esse povo de igreja que sonha demais, né? Pensa no povo sonhador, povo de igreja. Por quê? Porque vive aquilo, pensa aquilo, dia a dia, igreja, medo do diabo, medo de Deus. Vive com esse pensamento aí de coisas espirituais da mentira. E vão sonhar. E isso acaba enganando, turbando, porque tudo isso é mental. Mas eu, depois que eu me desliguei das religiões, em vez de outra, eu tenho alguns sonhos assim, debatendo com alguns religiosos fanáticos. Olha o que a mente da gente é capaz de fazer. Eu sonhei que eu estava debatendo com um colega meu, um amigo meu de infância, que é um religioso fanático. Ele é um religioso fanático. E eu nunca debati com ele. A gente conversa de WhatsApp, ele já perguntou por que eu tomei essa decisão, por conta dessas mudanças.
E eu disse para ele que se tornar ateu não é uma escolha, é apenas você se convence de que não há deuses em lugar nenhum e que as religiões são controle de grupo e que enganam as pessoas. Nunca debati com ele, mas no sonho veio a debater, no sonho, assim. Eu sonhei que eu comecei a colocar ele contra a parede, no sonho, em relação aos textos bíblicos de provas de fé. Jesus dizendo que a fé é capaz de fazer qualquer coisa para quem crer nele, para quem acredita nele, para quem tem fé nele. E no sonho eu mostrava todos os textos. O texto do grão de mostarda, o texto de Jesus andando sobre as águas, o texto de Jesus ressuscitando Lázaro, o texto de Jesus dizendo, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O texto que Jesus diz assim, lá na Bíblia, que é bem-aventurado os que acreditam nele, muitas coisas assim. E o texto que diz assim, esses sinais seguirão os que crerem. E no sonho, o colega meu fazia de tudo para dizer que a Bíblia está correta e que a gente ateu, eu ateu, vocês ateus, não entendemos a Bíblia. E a Bíblia tem que ser lida e tem que ser interpretada de uma forma diferente e que não sei o quê. E esse colega meu, no sonho, fazia de tudo para dizer que ele que está certo e eu errado. E foi aquele debate, eu mostrando para ele muitos textos na Bíblia, dizendo, me explique isso, me explique isso. Ele tentava explicar do mesmo jeito que todos os religiosos fazem. Isso foi um sonho, isso foi um sonho. Você viu o que é a nossa mente? Quando eu acordei, eu comecei a pensar e entender, cara, dentro da minha cefálica massa, da minha mente, existem duas coisas. Uma contra mim e outra a favor de mim. Porque no sonho, aquele colega meu, no sonho, ele estava contra tudo que eu falava. E eu tentando mostrar para ele a verdade. Então, dentro da minha mente, foi criada essa situação de um confrontar com o outro, mas tudo dentro da minha mente. Porque uma coisa é você debater com uma pessoa que está fora de você, que está ali diante de você. Outra coisa é você debater com uma pessoa dentro da sua própria mente. E dentro da sua própria mente, alguém contra você. E você tentando convencer alguém e alguém dizendo que está certo. Mas isso tudo dentro da mente. Ou seja, a minha mente conseguiu produzir o meu colega e o jeito que o meu colega pensa para vir contra as minhas ideias e dizer que a religião está correta. Mas tudo na minha mente. Porque o sonho faz isso. A mente faz isso. Porque na verdade o certo era isso. Se minha mente ela não tivesse esses efeitos, tudo que a gente sonha tinha que ser sempre a favor daquilo que a gente gosta. Mas não, sempre, às vezes acontece diferente. Então se o ser humano não entender a capacidade que a sua mente tem, o ser humano acaba se enganando. A nossa história curiosa começa justamente aqui. E este é o caixão que o senhor Deusdedit vai se enterrar. Segundo ele, ficará 2h30. Tudo isso para salvar a nação de toda maldade. O aviso veio lá de cima. Só resta agora a gente rodar 250 quilômetros, chegar na cidade de Santa Quitéria e, claro, fazer o enterro. O senhor conhece a história do senhor Deusdedit? Conheço. Eu vi ele se enterrando. Como foi? Abriram um buraco grande, lacaram o caixão e aí botaram dentro e cobriram com terra. O senhor Sebastião é irmão do senhor Deusdedit, um
dos fiéis seguidores. Como é tudo isso na sua cabeça? Esse desejo que o seu irmão tem e o senhor respeita tanto? Rapaz, existe o tipo do respeito que a gente tem, é porque nós temos o conhecimento das pessoas de bem. A gente tem que contar a história, porque se quem lê a Bíblia e que a gente vai apreciar é para alcançar a graça. Então o senhor acredita que ele, se enterrando vivo, ele vai salvar a nação? É, exatamente, que é uma prova que ele tem. O senhor Deusdedit tem esta missão porque ele estava na igreja, a mãe pediu para que ele se confessasse e ele não fez isso e acabou mentindo para ela e veio um sofrimento muito grande depois em função de faltar com a verdade. É isso? A questão da verdade que falhou para ele foi ele ter tomado a hóstia na mentira. E que a hóstia faz parte da confissão, né? Ele não se confessou, mas continuou mentindo por causa da vergonha que ele teve do padre. Encontramos o homem que tem esta missão sentado na rede com um jeito muito tranquilo, com um jeito muito tranquilo, sereno. Então o senhor mentiu para a senhora, sua mãe. Exatamente. A gente vai ter que ver a sua missão. O senhor normalmente fica quanto tempo enterrado? Rapaz, dá para dar a permissão que ele bota. É 3. Agora tem um perdão grande que me deu, 8 horas. Se uma pessoa passar 3 horas, eu passo as 4. Se a pessoa passar as 4, eu passo as 5, até chegar a 8 horas. Inclusive eu trouxe até um presente para o senhor Deusdedit, que é um caixão que ele vai ficar guardado aqui na sua casa para o senhor já ter a sua ferramenta para se enterrar e ajudar a nação. É isso? Sei. É um presente grande, não tem dinheiro que pagar, não. O que eu estou mais preocupado é com isso aí. Que eu tenho que fazer o trabalho mais preciso de tudo. Já foi feito, foi para eu resolver. Agora, se a acha que é mentira, pode ficar com a sua mentira, eu fico com a minha verdade. Eu acredito perfeitamente eu não posso um trabalho deixar, você pode me dar o dinheiro do mundo todo, se não foi Deus que não me deu, eu não vou entrar não. O que é que eu vou fazer dentro? Que eu não tenho nada para fazer para ninguém. Agora eu tenho que contar minha história. Se acreditou bem, se não acreditou, deixa para lá. Então vamos lá? Vamos. O senhor Deusdedit acompanha tudo atentamente. Como está o seu coração agora? Está disposto mesmo a se enterrar? Graças a Deus. Quando eu entro para dentro, aí é um milagre. Ele dá o perdão, o milagre, a fé fria. Eu só posso entrar quando ele dá o perdão e o milagre e o asinho, que é para ficar bem fresquinho. Foi uma missão que ele recebeu e tem que ser respeitada. E se eu não fazer, eu vou ficar doente sem poder fazer nada. O senhor ganha também uma nova vida quando faz isso. É uma nova vida mesmo. Quer dizer que eu nasci outra vida para cá. Pai nosso que estás no céu. Missão cumprida para o senhor Deusdedit. Lembrando que é para salvar toda essa gente que está aqui. Libertar de todos os males. Missão cumprida. Missão cumprida é para o povo. E você? O que achou de tudo isso? Eu fiz questão de ficar em silêncio. Quando nós fazemos um trabalho aqui, que é esse trabalho que nós fazemos aqui, nós somos criticados. Nós apanhamos desses religiosos. Eu não sei de que igreja esse cidadão faz parte, mas pelo jeito, eu acho que ele deve ser católico. Mas quando nós falamos religiões aqui, nós não priorizamos apenas com exclusividade apenas a evangélica. Eu falo muito da igreja evangélica aqui porque eu vim de lá. Eu tenho experiência de 25 anos. E tenho experiência também de igreja católica, da minha infância até os meus 20 anos de idade, 22, 23 anos.
eu se dizia católico. Cheguei a ser praticante por um tempo, por participar de um grupo. E eu fiz tudo aquilo que você possa imaginar que um católico faz. Na igreja católica eu fui crismado, tem um tal de crisma, né? Crismado. Fiz primeira comunhão, a roupinha toda branca, com um coletezinho preto aqui. Fazia aula de catecismos. E participei de uma tal de catequese. E também participei de um grupo chamado Grupo Jovem Franciscano. Me confessei por várias vezes ao padre na região lá na época. Mas quando eu entrei na religião evangélica, eu achava que era uma libertação e foi uma prisão ainda maior, mental. E hoje eu me sinto um cara livre totalmente por não acreditar nessas besteiras, nessas bobeiras. Mas o que você viu aí, se você observou, é uma família simples, com certeza sem nenhuma formação acadêmica. Você viu que a linguagem do cidadão é uma linguagem simples, humilde, não tem cultura nenhuma. E vem esse tipo de coisa na mente. Porque o nosso país não ensina nas escolas como entender a própria mente. Eu acho que a neurociência tinha que ser também uma matéria fortíssima nas escolas para as crianças entenderem mais o cérebro, os efeitos causados pela mente. E essas loucuras acontecem. Agora, quanto faltou para esse cidadão morrer, né? Fazendo esses sacrifícios de tolo? Porque o sacrifício dele aí, segundo ele, é obedecendo, cara, que coisa, uma ordem divina. Divina de quê? De onde? Uma ordem divina para ficar enterrado vivo. E aqui na matéria que ele ficou por 2 horas, com certeza tinha alguma saída ali para ele respirar em algum canto, como se fosse um ritual para salvar a nação brasileira. Cara, e a imprensa às vezes gosta disso, né? Gostam disso, porque isso aí chama atenção mesmo, né? O pessoal da imprensa vai lá, faz a reportagem, faz questão de fazer a reportagem. Até eu faria isso aí, claro. Se eu sei que aqui perto tem alguém que faz esse tipo de coisa, para não falar algo aqui mais forte, eu vou fazer de tudo para ir lá filmar, mostrar para vocês o que o efeito religioso é capaz de fazer na mente humana e o que a mente humana é capaz de fazer para enganar o ser humano. E segundo o que foi falado aí, que o cidadão falou aí, que se ele não fizesse isso, esse tipo de ritual, ele ficaria doente. Claro, esse cidadão precisa, na verdade, de um psicólogo. É isso que ele precisa, um psicólogo. Precisa de alguém especializado mentalmente para tentar convencer ele de que isso não tem sentido. Isso aí pode jogar o quê? Doença. Ele pode morrer. Isso não tem sentido nenhum. Ficar dentro de um caixão, cara. Pedir para as pessoas enterrarem. E a pessoa ficar ali dentro como se fosse um ritual para salvar o povo brasileiro. Salvar de quê? Os efeitos estão por aí, né? Efeitos positivos desses rituais por aí para salvar. Então é isso que a religião é capaz de fazer. Por isso que eu digo aqui o tempo todo, vou falar o tempo todo, gente, se liberte das religiões. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui não é para agredir a tua fé, a tua forma de pensar da tua igreja. Não é para difamar você por conta de ter uma fé. Mas é para te dizer, pesquise, busque informações, se cuide. Porque você está sendo enganado desde a tua infância. Você vai ser manipulado até o último dia da tua vida e vai morrer, não vai ter nem o direito de saber que foi enganado. Porque a morte é um apagão geral. Você volta para um estado de
do que você era antes de nascer. Nada. Só isso. Ninguém tem certeza. E se existir alguma coisa, não cabe a ninguém. É paradoxo total. Mistério total. Mas não há. Eu não acredito em nada mais fora do que é físico, do que se desenvolveu, do que se evoluiu. E essas loucuras também existem nas igrejas evangélicas, e muito, que tem de pessoas indo para os montes, passando dias nos montes, orando por cidade, pelo estado, fazendo jejuns e mais jejuns. O que eu ouço aí de pessoas, e também vejo em vídeos que mandam para mim de pessoas que morrem fazendo jejuns. E mandaram uma matéria também de um cidadão que achou de jejuar 40 dias sem tomar nem água e morreu. Sem comer nada. A história da minha mãe já contei aqui, que entrava dentro de um quarto e ficava 70 dias em oração e jejum. Ela saía, ela fazia assim uma alimentaçãozinha leve e voltava novamente 70 dias, como se fosse uma prisão de 70 dias. É como você chegar assim, alguém levar você para a cadeia e dizer: você vai ficar 70 dias preso aqui. Mesma coisa. Por conta de religião. Meu pai tinha esse negócio. Meu pai tinha esse negócio de fazer oração num tal do monte. Às vezes ele queria ir sozinho interceder pela cidade. Ele disse que ficava lá intercedendo pela cidade. O monte ficava no alto, dava para ver a cidade lá embaixo, cidadezinha pequena onde ele habitava. E ele tinha esse negócio: eu vou pro monte orar pela cidade. Cara, que loucura é essa? É isso que a gente vem falando aqui o tempo todo, gente. Nosso trabalho aqui não é para tirar você da tua igreja, da tua fé, do jeito que você acredita, mas para tentar te alertar de certos sacrifícios que não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. É por isso que eu vou continuar fazendo esse trabalho. Por isso que o Jason vai continuar fazendo o trabalho dele. Por isso que o Antônio Miranda vai continuar. O Fábio de Oliveira, o RC, o Humanista, o Neuromágico, o Biólogo Henrique, e vários aí que tem seus canais na internet. E outros que vão abrir canais. Por quê? Porque isso é um tipo de coisa que em pleno século XXI não dá para acreditar mais nessas coisas. Então tá aí mais um vídeo para você pensar, analisar e entender que o que nós falamos aqui, nós falamos para o bem das pessoas, para a integridade física das pessoas, para que as pessoas não se prendam em religiões e passam a tentar entender ou então pesquisar sobre a sua própria mente, porque você pode estar sendo enganado por ela e pode ir até o final da tua vida. Um abraço, fique na paz. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui, mas eu vou voltar. Eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.